nenhum miojo pra virada, hein, Eltinho? Foi rápida. Você é louco. E ainda teve um gol anulado, né? Ainda teve um gol anulado. O Atlético fez mais uma vez um segundo tempo bem bom. Outra coisa também que se deve chamar a atenção do Atlético é o poder de reação, né? A gente já falou muitas vezes aqui do Atlético se destruir dentro de campo depois de tomar um gol. A atual temporada está dando outras rotas para o Atlético aí nesse início, nesse primeiro recorte, né? Até contra o Palmeiras mesmo, o Atlético foi buscar a virada, né? Acabou levando o gol no finalzinho, mas o Atlético está demonstrando que o São Paulo está trabalhando. O trabalho do São Paulo está sendo visto. E o Atlético não arredou o pé das suas convicções. Se o Atlético errou tanto na temporada passada com o planejamento, a atual temporada você pode entender que, pelo menos, ele não está arredando o pé das convicções. Critiquei bastante o início dos 3 primeiros jogos do Atlético, onde utilizou um time mesclado, e aquele time mesclado tinha, para mim, obrigação, ou, não vou falar a palavra obrigação, falei errado, Thiago. Esquece que eu falei obrigação. O Atlético tinha que conseguir melhores resultados. Não é que eu brinco, eu não gosto da palavra obrigação. Mas eu acho que nesse caso você tem razão, cara. Era um time porque, bem mais frágil. Tinha 6 jogadores, no primeiro jogo tinha 6 jogadores, no segundo tinha 7, no terceiro tinha 7 mais uma vez, dos jogadores que foram titulares. Então o Atlético precisava ter conseguido mais pontos e não os 3 empates que conquistou nos 3 primeiros jogos. Depois veio o jogo contra o América, o Atlético já colocou os principais jogadores, mas enfim, o Atlético teve uma boa reação e queria destacar início de temporada, que o ano passado ele não teve, né, o período de pré-temporada do Renier. Renier vem jogando muito bem com a camisa do Atlético. É claro que é um recorte de campeonato mineiro, um jogo só no campeonato brasileiro, mas as partidas que ele tem jogado, ele tem mostrado uma lucidez que a gente não viu na temporada passada. E o Vitor Hugo, mais uma vez, é chovendo molhado, né? O Vitor Hugo tem feito, o Vitor Hugo meio campo, tá, gente? Tem feito boas partidas. Então o Atlético vai acumulando alguns pontos positivos aí. É claro que, mais uma vez, eu reforço, é início de temporada, o Atlético precisa mostrar um melhor futebol nas outras partidas, principalmente o jogo que vem por aí, né? É o jogo contra o Bragantino, que vai ser um jogo mais difícil. E só marcando mais outros pontos, né? O Pacini também, mais uma vez, uma partida sólida, uma partida que demonstra um jovem com uma boa maturidade mesmo aos 17 anos. É importante a gente falar o retorno do Ivan Roman, que também, para acrescentar a esse time do Atlético, pode ser importante. E o Minda também estreou, né? Pela primeira vez ele jogou. Então eu achei achei tímido esse primeiro recorte. Foi bem parecido com a coletiva dele, né? Uma coletiva tímida na apresentação, já demonstrou toda essa timidez, mas Minda, por favor, em campo você não pode ser tão tímido como você é na sua vida, e esses primeiros minutos dele foram de muita timidez. Gustavo, pois não, você? Não, só eu cravei o segundo placar do Atlético seguido, né? Eu acertei o 2-2 e o 1-3. Isso, e eu verdade. Valuzão, e eu que falei 2-1 de virada. Quando tava 2-1, eu vou cravar a porra do negócio. Quando o Juan Andressoldi fez, eu falei, estamos cravando novamente. Mais um. Gostei muito vou citar 4 nomes aqui. Scarpa, importante mais, o São Paulo está ganhando de novo a opção do Scarpa, né? O Renier, que vocês já disseram. O Alan Franco, acho que foi bem importante no jogo. E o Preciado. Gostei muito da partida do Preciado. Eu vi gente criticando o Preciado. Assim, ele vai realmente, quando ele chegar no estágio físico, que é o estágio dele, ele já tá, pra mim, à frente de alguns. É um jogador e que tem uma capacidade. Até do Natanael? Tem um passe que o Preciado faz no primeiro tempo ainda. Cara, ele ia encontrar, eu não sei quem filtra, acho que é o Renier. Ele realmente tem a capacidade física e técnica para jogar. E o Roman é um cara que, se trabalhar direitinho, pra mim, ele silenciosamente vai ganhar titularidade no Atlético. Também acho. Pra mim, o Roman é o cara que precisa ser enaltecido. A situação do Alexander, né? O departamento médico do Atlético já se posicionou ainda não. Mas... E que estava muito bem também no jogo. Mais parece um jogador, mais uma vez joelho, né? Parece mais uma vez. Por que o Alexander não vinha tendo oportunidades? Isso é explicado? Não, gente, eu acabei de receber uma informação aqui. Ele teve minutos, né, Thiago? Ele teve alguns minutos. Oi. Só rapidamente, uma informação, até porque tem prioridade, é a informação sobre... Nós estamos falando do Atlético, mas a informação tem prioridade sobre o Jonathan Jesus. A informação que eu recebi aqui agora é que
os exames ainda não foram apresentados, mas pela experiência ali e tal, algo em torno de umas 4 semanas, pelo menos, pro Jonathan Jesus. Isso é muito ruim, cara. Muito ruim. E aí a gente vai... Aí, obviamente, depois com tudo, o pessoal do Cruzeiro vai divulgar, porque não divulga período, né? É muscular ou joelho, desculpa? Não, eu só recebi essa informação. Joelho, mas é joelho. Pelo menos 4 semanas. Se for isso mesmo, Gagi, tá, assim... É porque tem um amigo que você conhece, quem é, trabalhou no departamento de fisioterapia do Cruzeiro, do América, enfim. Um abraço para ele, inclusive, tá sempre nos ouvindo. Na hora ele me mandou mensagem, falou, olha, pelo teste que o doutor fez, pode ser alguma coisa até relacionada a ligamento. Então, de repente, de fato, vamos aguardar, né? Pode ser que tenha machucado... Pelo menos. Pode ser o que tenha machucado o ligamento, mas não precise de intervenção cirúrgica. Essa é a questão. Vamos aguardar o resultado mesmo final do exame, né? Só voltando, temos um break não, né, Dani? Vamos direto? Então tá, só para destacar aqui, Thiago, a importância de você coloca um time com muitos reservas, aí você vai lá e vira um jogo, contra um time que faz uma boa campanha, etc e tal, questão da confiança, né? Porque você estreia e não ganha do Palmeiras porque a arbitragem não deixou. Aí você vai para um jogo, coloca uma base com muitas reservas, vira um placar. Isso, confiança, porque afinal de contas a sequência do brasileiro acontece no meio de semana contra o Red Bull Bragantino. Mais que confiança, Gagi, o que me impressiona, o que me agrada nesse Atlético é ver a construção gradativa de um bom trabalho. A gente consegue enxergar isso no Atlético. O Eltinho foi bem quando ele fala sobre isso do Sampaoli. É um Atlético que aos poucos vai gradativamente de fato conseguindo galgar algo que a gente não imaginava. Pelo menos da minha parte eu não imaginava. Eu estava imaginando um Atlético com problemas semelhantes ao que aconteceu na temporada passada. É claro, eu não me iludo mais com o Campeonato Mineiro, tá? Não me iludo mais. No ano passado eu me iludi e achei que pudesse significar algo para o restante da temporada e não significou. Mas o que a gente vê no Atlético é um processo que me parece muito mais sólido do que o de 2025. O que falta ao Atlético? O danado do primeiro volante. É o que falta. O Atlético ainda quer a contratação de mais um zagueiro, que eu acho que é extremamente importante, pelas peças que o clube tem à disposição, mas falta um primeiro volante a esse time. O Atlético contratou o atacante, contratou os meias, que para mim são importantes, o Vitor Hugo. O Atlético conseguiu um atacante para jogar pelos lados, que é o Minda. Contratou o centroavante, que é o Cassier. O próprio Sampaoli disse que não, mas dá para colocá-lo como centroavante. O Atlético ainda queria o Luigi até pouco tempo, mas deve acabar indo para a Europa, mas enfim. Então, você vai vendo o que o Atlético está construindo em relação a essa temporada, é interessante. O que falta para mim é, de fato, o primeiro volante e a contratação de um zagueiro. Eu tava falando semana passada... falar de primeiro volante, velho. Eu tava falando semana passada, o primeiro volante e o zagueiro é questão de tempo, a informação que eu recebi de gente do Atlético é questão de tempo para sair o anúncio. O que o Atlético foi ao mercado buscar até agora tem me agradado. O primeiro volante vai ser o Torreira? Ou cara, não sei. A isso? Informação que eu tenho de uma pessoa do Atlético, eu confio, é de que o zagueiro e o volante, pelos próximos dias ou semanas, seria anunciado. Agora, surgiu o nome de um português ontem. Zé Pedro. Você apurou algo, Thiago? Não, o Atlético de fato quer a contratação do jogador, mas até hoje, assim, porque não que a janela do Brasil feche, mas o Cagliari só toparia negociar se fosse até hoje para tentar buscar alguém pro lugar, se desse tempo. Mas não deve conseguir. Não deve fecha hoje também. Fecha lá na Itália. E lá agora são 5 da tarde. 5 da tarde? Nem sei que horas 4 são, da tarde. 4 da tarde. Por aí. Então é difícil. Então é esperar. O que vai acontecer é questão de necessidade, todo mundo sabe disso, zagueiro, volante. O que o Atlético trouxe até agora, achei que o Atlético foi muito bem ao mercado, isso é fato. Essas vitórias vão gerando confiança, agora tem que seguir estável, né? Seguir estável. Uma derrota lá pro Red Bull Bragantino, coisa que eu até acho que não deve acontecer, mas aí já porque aí a turma já começa a pisar no freio, pensando bem, não é tudo. Não é. Mas eu acho importante o Atlético acumular bom desempenho. Bom desempenho. Eu falo que são coisas que a gente sempre vai estar discutindo aqui. É o resultado ou o desempenho. O ter desempenho pro Atlético é o mais importante, por causa da desconfiança. O que o Thiago falou é isso. O Atlético ele era cercado de desconfiança. Muito. O Atlético que vira a temporada é um Atlético abatido por uma derrota na final da Sul-Americana para um time que, convenhamos, fraquíssimo, que é o time do Lanús, e uma luta contra o rebaixamento. Então, o retrato que você tinha era esse mesmo.
E aí as contratações, você fica esperando o primeiro volante que não chega, o Atlético vai repetir os mesmos erros do passado e continua repetindo. Eu acho que por isso que hoje o Atlético precisa de desempenho e buscar esse primeiro volante e esse zagueiro. Precisa urgente. É aquilo que eu falei, os bons resultados não podem dispersar as necessidades que o Atlético tem. A vantagem é que mesmo com os bons resultados, eles continuam em cima dos nomes. Né? Então, quer dizer, talvez você possa tentar alguma informação aí com respeito a volante, a zagueiro, que deve chegar, deve ser anunciado nos próximos dias. Agora, se tiver que correr para contratar no fechamento da janela, vai ter que anunciar alguém hoje, então. Então, só para explicar, a janela aqui, ela fecha dia 3 de março. 3 de março. O que a gente falou a respeito da janela lá fechando na Europa, do Cagliari. É a questão do Cagliari. O Cagliari precisa contratar um novo zagueiro. Aí a gente tem que apurar se o Cagliari hoje conseguiu contratar um zagueiro. Porque aí ele libera o Zé Pedro. Pois é, agora, você confirmou que o Atlético... Que é o Zé Pedro. Pois é, mas quer ou já iniciou uma negociação? Não, estava negociando a contratação desse zagueiro. Eu não conheço, nunca vi jogar na minha vida. As informações têm um BO com o Porto, porque o Porto ainda detém, né? 50% dos direitos. Isso é um acordo do Porto com o Cagliari. Aí teria que ter as 3 partes. Isso, as 3 partes, tal, aí isso pode problematizar essa chegada. Né? Exatamente. Mas o Atlético quer a contratação desse cara, assim. Eu não conheço, tá? Não conheço o Zé Pedro, também. Nunca vi jogar, é português, 28 anos. O último que eu não conheço que veio pro Brasil era o Pablo Mari, deu certo, né? Pablo Mari. Falei Mari. Ô, gente, meio-dia em ponto, vamos embora. Amanhã às 11 estaremos de volta. Em 1 hora tem os donos da bola na tela da Band. Então, fiquem todos em paz e até lá. Tchau. Você ouviu Band News na área Minas. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Nuve, energia solar por assinatura. Seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Agora, Band News no meio do dia, com Débora Alfano